Olá, boa tarde. Neste dia iniciou-se em Fátima um curso de missiologia que ao longo da semana vai refletir sobre o apelo missionário e a forma como ele se deve concretizar na comunidade. Mas são os jovens que adquirem cada vez mais protagonismo no envolvimento missionário. Experiência disso têm os missionários espiritanos que há muito partilham o seu carisma com as novas gerações. É o que nos leva hoje à conversa com o padre Hugo Ventura, ligado à Pastoral Juvenil dos Missionários do Espírito Santo, e também Inês Santos, da Pastoral Juvenil Espiritana. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no nosso programa. Há quem por estes dias esteja em Fátima a refletir sobre o caminho missionário e as formas que a missão hoje adquire. Interessa-nos também, nesta linha de Jornada Mundial da Juventude, também sublinhar aqui o papel dos jovens. Padre Hugo, desde sempre os missionários espiritanos tiveram uma atenção muito particular aos jovens e a abrir um bocadinho o seu trabalho missionário às novas gerações. Sem dúvida, está no nosso carisma, no nosso gênesis de ser espiritano. O facto de sermos também uma congregação missionária por si só. E este dom que nós recebemos é um dom que não é apenas dos missionários do Espírito Santo, nem de outras congregações, é um dom que deve ser partilhado com mais velhos e mais novos. E daí esta atenção, particularmente através do movimento dos Jovens Sem Fronteiras. Então já há muitos anos, há mais de 30 anos que, aliás, o movimento faz 40 anos este ano, então há mais de 4 décadas. Anos neste tempo que estamos assim a alimentar esta ideia, este projeto, fazer despertar os jovens para o ser missionário dentro da Igreja, não é? E isso é uma dimensão riquíssima, única. Inês Santos, como é que também sentiste este apelo, digamos, esta proximidade, por um lado, aos missionários espiritanos e depois este envolvimento no desafio missionário? Bem, eu tenho feito este caminho todo cristão e católico, fazendo a catequese, e quando cheguei aí aos 15, 16 anos, que estamos a terminar a catequese, o 10º catecismo, sabia que no movimento, na paróquia, existia um grupo dos Jovens Sem Fronteiras, e fui convidada para participar nas reuniões. E assim estive durante 15 anos, fui à primeira reunião e estive durante 15 anos, e fui crescendo neste espírito missionário, nestes valores da fraternidade, da amizade, do amor ao próximo, durante estes 15 anos no grupo dos Jovens Sem Fronteiras, do Barreiro, de onde eu sou. E depois através das experiências missionárias que fui fazendo e contacto com outros jovens também de outros lugares do país. Muito bem, já lá iremos. Para os missionários espiritanos, esta aposta nos jovens, à partida, é abrir-lhes também territórios de missão, porque também sei que há projetos que levam os jovens a inserir-se em comunidades, em países que não é Portugal, distantes daqui. Como é que os missionários integram e recebem estes jovens? Como é que alguém que já conhece o lugar, já está adaptado aos seus ritmos, depois ter ali jovens a trabalhar consigo, não vem destabilizar um bocadinho a realidade missionária, ou isso é bom? É um momento de graça, é um dom grande. Eu tive a graça de acompanhar jovens que saíram de Portugal e que foram para outros contextos de missão, e tive a graça depois também de receber. Então, um bocadinho estas duas faces da mesma moeda. O poder acompanhar é uma experiência única. Tive a graça, a sorte, com a Inês, há uns bons anos atrás, em 2010, termos ido num projeto missionário numa realidade de Belo Horizonte, então no Brasil. E éramos um grupo relativamente grande nesse sentido, mas outras experiências aconteceram em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, em Guiné-Bissau, enfim, outras experiências que foram surgindo. Quando nós recebemos os jovens e vêm para o lugar onde eu vivo, onde eu trabalho todos os dias, a princípio é um desafio grande, imenso, né? Porque há toda uma preocupação ali sobretudo, primeiro, logística, como é que acolhemos, quem são os jovens, que muitas vezes não são conhecidos,
Mas há 2 ou 3 ideias que são essenciais. Primeiro, são jovens que têm a mesma raiz, a mesma identidade, a mesma fé do que nós. Então, aqueles que vêm em nome de Deus e vêm para partilhar dons, talentos, mas vêm sobretudo para partilhar a sua fé. E acho que esta é uma identidade especial, por isso são sempre bem-vindos. Somos irmãos, mesmo que não nos conheçamos, somos irmãos, rezamos ao mesmo Deus que é Pai de todos nós. E depois aquela aparente bagunça inicial torna-se num momento de graça, porque é um conhecimento, as relações que são criadas com o missionário que acolhe, com os jovens que partem, com a comunidade alargada, as famílias, os jovens, as crianças, os adultos, um sem número de relações humanas que são criadas, que acabam sendo semente lançada à terra e muitas vezes os frutos são colhidos 5, 10, 15 anos depois. E às vezes, tanto mesmo, já me aconteceu isso, muitos anos depois, alguém me dizer, eu conheci este padre, aquela irmã, aquele jovem que esteve quando eu era criança e participei neste projeto. Por isso acaba sendo um momento único, especial de evangelização, de encontro de culturas. Inês, um dia também partiste, aliás, aqui para Belo Horizonte, com o Padre Hugo. Mas pelo que sei, acho que não estou enganado, nos Jovens Sem Fronteiras há um trabalho prévio, não é? Sim. Antes de entrar no avião, há todo um caminho que se faz por cá, há férias missionárias, há experiências em comunidades. Não sei, fizeste também esse percurso? Sim. O que é que foste construindo também, o que é que foste descobrindo para ti própria como cristã ao participar nessas iniciativas? Sim, eu acho que é muito importante termos essa experiência e esse crescimento pessoal e também crescimento de valores ao longo da nossa vida, nomeadamente através dessas experiências missionárias que nós, em Portugal, nos Jovens Sem Fronteiras, temos as chamadas Semanas Missionárias, e eu fiz 2 ou 3 antes de participar no Projeto Ponte, que são, no fundo, são semanas, 10 dias mais ou menos, de trabalho missionário, mas em Portugal. Geralmente em aldeias, vilas, locais assim mais no interior do país, e onde nós fazemos um bocadinho este trabalho missionário de levar Jesus que nós acreditamos a outras pessoas, a querer mostrar-lhes este nosso Jesus, este nosso Deus, e fazemos também um bocadinho trabalho com crianças, estamos durante o dia com as crianças, catequeses, brincadeiras, canções, cânticos. Vamos também até aos idosos, estar um bocadinho com eles, passar a tarde, seja nos lares, centros de dia, também as visitas a acamados, a doentes, e depois toda esta parte mais social e depois toda a parte pastoral, com vigílias, eucaristias, toda essa parte também durante estas semanas, estes 10 dias mais ou menos. Ou seja, é um sair da zona de conforto, de alguma forma, se calhar trocar uns dias de praia por ir para o interior, mas integram tudo isto também numa atitude de fé. Habitualmente associamos o partir e depois isto tudo resulta também no projeto Ponte que te levou ao Brasil, o partir numa atitude de ajudar as circunstâncias de vida daquelas pessoas, melhorar, ensinar, partilhar os meus conhecimentos. Mas aqui há um sublinhar muito forte do testemunho cristão que se dá, não é? De uma fidelidade a este batismo que um dia recebeu. E isto é a diferença entre o voluntariado e a atitude missionária, é isso? Sim, no fundo é isso, é sempre tendo o carisma missionário que nós recebemos no batismo, não é? Como disse. E isso é que nos leva a partir, evangelizar ou, no fundo, levar a Deus que nós acreditamos também às outras pessoas e mostrar quão belo é acreditar neste Deus, não é? E esse é o nosso carisma missionário e daí a diferença entre o voluntarismo e a missão que nós fazemos. Padre Hugo, este desafio missionário dos jovens, como é que olha a disponibilidade dos jovens de hoje para esta proposta, para darem testemunho da sua fé? Notamos um aumento da vontade daqueles que partem por experiências de média duração, de curta média duração, mas tantas vezes mais conotadas ou mais ligadas até a questões de desenvolvimento local do que propriamente num testemunho aberto da fé. É importante valorizar tudo isto, mas também olha com esperança esta atitude dos jovens de hoje?
Eu olho, acima de tudo, com esperança. Acho que temos que ser homens e mulheres de esperança, e isso é muito importante. Começando por mim e por cada um de nós, que damos também o nosso testemunho, que é o primeiro. Os jovens, sobretudo, acreditam não tanto em teorias, mas acreditam naquilo que veem. E acreditam em testemunhas, em homens e mulheres com quem veem que há conteúdo, que há vida, que há esperança, que há um projeto que tem interesse e é um projeto que tem princípio, meio e fim. Não em assim, coisinhas que não interessam tanto. E daí que eu tenho esperança e acredito que a Jornada Mundial da Juventude tenha sido e quero que seja esta semente lançada à terra, que tem nos ajudado se calhar, ir a lugares menos conhecidos do nosso país, tenha levado a que muitos jovens tenham sido integrados dentro desta dinâmica de igreja, de caminhar juntos. É um desafio, sem dúvida, mas é um bom desafio, não é? Daqueles bons desafios que nos faz colocar o coração em Deus para sabermos o que é que nós andamos aqui a fazer. A nossa missão é a dele, então isso é a primeira coisa. Mas também há formas e modos que se calhar antigamente foram um grande sucesso e que hoje em dia temos que ter a coragem, a ousadia, a simplicidade de dizer mude-se. E as formas, enfim, são isso mesmo, são formas que devem ser adaptadas de acordo com os tempos. Por isso, ser homens e mulheres de esperança, ser homens e mulheres centrados no essencial, mas também com uma capacidade de adaptação, de envolver sobretudo os mais novos. Quando a gente os ouve, e certamente que com a Jornada Mundial da Juventude houve aqui um sem número de jovens que participaram como voluntários, como peregrinos e tudo mais, nós tivemos que ter a capacidade também de não pensar as coisas apenas da nossa forma, mas ser capazes de ouvir e capazes também de caminhar juntos. Inês, notas também na tua geração esta disponibilidade, digamos, para a vontade dos jovens quererem conhecer, quererem experimentar realidades diferentes e encontrarem aí a ocasião deles próprios crescerem. Muitas vezes pensa-se em categorias de que o jovem quer terminar o seu curso, ter o seu emprego certinho e construir uma vida com qualidade e recursos materiais. Por outro lado, olhamos hoje jovens que trocam frequentemente de emprego, que privilegiam a experiência, o tempo livre, a viagem, o conhecimento de civilizações diferentes. Isto pode ser indiciador de interesse também, nomeadamente nos jovens católicos, pela atividade missionária? Sim, também, sim. Eu acho que os jovens de hoje têm um bocadinho objetivos diferentes de gerações passadas, nomeadamente das gerações dos nossos pais, por exemplo, ou avós. A descoberta do mundo, o querer também partilhar e vivenciar outras experiências. Isso acho que está um bocadinho no nosso ADN desta juventude nova. No fundo... perdi-me um bocadinho. E depois daí, também esta vontade de partir. E vocês integram muito isto sim. nas vossas experiências missionárias, não é? Sim, no fundo, depois também ter outras experiências nossas, claro. Não é? E também vivenciar outras experiências, conhecer outras formas, por exemplo, de vivenciar a fé, não é? Diferente da nossa. Nós estivemos num país da América do Sul que a forma de viver a fé também é diferente. Sendo a fé a mesma, não é? Mas a forma de viver é diferente de nós europeus, por exemplo. Pronto. E isso também enriquece-nos muito, traz-nos outras experiências e nós temos essa vontade de partir em missão nesse sentido também. Eu diria até que uma realidade, nós temos encontrado estas duas dimensões, seja daqueles que abrem o seu coração e percebem que estes projetos de voluntariado, ou sobretudo projetos também missionários, podem ser perfeitamente integrados na sua vida. Enfim, temos tido alguns jovens que dão algum tempo da sua vida, e às vezes não pouco tempo, 1, 2, 3, 4, 5 anos da sua vida,
que abandonam os seus trabalhos, algum do seu conforto, abandonam ou deixam um bocadinho os seus pais, as suas relações e tudo mais, e que partem em projetos de missão mesmo, né? Não deixa de ser um sinal, uma semente assim de esperança para também todos os jovens, né? Que realmente à volta têm um sem número de propostas, de conteúdos, mas poder ver que também esta é uma proposta, é um caminho de vida. E isso tentamos fazê-lo, dar a nossa contribuição também, como igreja, como missionários do Espírito Santo, com os Jovens Sem Fronteiras e com outros movimentos ligados a nós. Isso resulta um bocadinho também da ação da vossa pastoral juvenil. O que é que a caracteriza? Como é que se estruturam também, como é que se estrutura a pastoral juvenil dos missionários espiritanos? Nós até é engraçado que este tempo próximo da Jornada Mundial da Juventude tem sido assim um momento de graça e alguma capacidade de redimensionamento daquilo que era a forma de fazer, não é? Acho que isso também é saudável, olharmos os nossos movimentos, ser capazes de olhar a nossa história, dar graças por aquilo que foi bom neste caminho, se calhar apontarmos formas de perceber que há formas diferentes de o fazer, e estamos um bocadinho nesta transição de reorganização interna da pastoral juvenil, onde queremos continuar atentos a 2 ou 3 aspectos essenciais. A dimensão da fé tem que estar é a razão de ser da nossa presença, do movimento juvenil, a sua ligação com Deus, a fé, o ser igreja. Então, todo esse caminho tem que estar bem presente. Aquilo que tem que ser uma prioridade, uma atenção, a valorização do jovem dentro e o seu lugar dentro da igreja, fazer com que ele tenha o seu espaço, o seu caminho, seja uma voz ativa. Falamos tanto em sinodalidade, a sinodalidade tem que ser de parte a parte, tem que ser de mãos dadas, caminhando juntos. Então são 2 dimensões importantes, para além daquilo que tenha que ser uma certa ousadia, radicalidade, que o Papa tanto nos fala, de sair, de não ficar na varanda, de não ficar com pantufas, mas pôr-nos a caminho. Acho que a figura do Papa tem sido assim alguém muito especial para nos pôr nesse caminho. Inês, já fizeste férias missionárias, já protagonizaste um projeto Ponte, permaneces ligada à Pastoral Juvenil dos Espiritanos. Como é que te vais inserindo, ao fim e ao cabo? É já uma identidade tua, o ser igreja neste estilo, este estilo de ser igreja, predisposta a dar testemunho em cada instante, no Brasil ou aqui na rua ao lado da tua casa? No fundo, nós costumamos dizer que uma vez Jovens Sem Fronteiras para sempre. Acho que a identidade espiritana, aquilo que nós vivemos enquanto jovens, mesmo que depois termine, nós vamos ter sempre esta identidade missionária e espiritana, porque estamos ligados aos missionários do Espírito Santo. No fundo, estamos sempre então ligados a eles. E mesmo depois de ter saído dos Jovens Sem Fronteiras, eu vivo esta vivência cristã, católica, missionária, no meu dia-a-dia, no meu trabalho, na minha vida enquanto católica, ainda à igreja. Portanto, tenho sempre este sentido de fraternidade, de amizade, de solidariedade, que nós fomos vivendo durante estes anos enquanto jovens. Mesmo depois, quando já somos menos jovens, vamos sempre ter esse espírito connosco. E neste caso, na Pastoral Juvenil, onde nós acompanhamos os grupos, sejam os Jovens Sem Fronteiras ou os jovens ligados aos espiritanos, e que nós tentamos acompanhar e que também permitir que vivencie este espírito missionário que nós tanto falamos. E a missão para ti, obviamente, que é vivida assim de forma muito, muito próxima, dado este percurso, mas notas que para alguns outros jovens a missão ainda é associada àqueles que um dia partiram para longe e que é uma coisa que não lhes diz respeito a ter esta atitude permanente missionária de anúncio aos outros. Achas que alguém fica ainda a achar que a atividade missionária na Igreja é algo que está unicamente adjudicado aos missionários? Sim, aos missionários ou padres e irmãs, não é? Pronto, talvez essa distância entre jovens que também podem partir e que também podem ir em missão, talvez
seja importante nós, por exemplo, que vamos fazer, não é? Junto desses jovens que não têm ainda esse conhecimento ou essa experiência, é importante que nós o façamos também, claro. Para os missionários é um enriquecimento, sente-se pela opção vocacional que um dia teve na sua vida. É gratificante partilhá-la com os mais jovens, ter os jovens a seu lado no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, também passar-lhes este know-how que é muito mais do que um know-how, é algo que se vive, que se sente, que se reza, é gratificante. Sem dúvida, é um projeto de vida, projeto para a vida, ser missionário, assumi-lo enquanto tal, vivê-lo todos os dias, de manhã até à noite, com jovens, com crianças, com adultos ou com idosos, onde quer que a gente esteja, fora, longe, perto, enfim, é uma forma de viver, é uma forma de ser e de estar. E realmente eu tenho tido uma graça imensa. Olho para a minha vida como espiritano, os anos que passei como missionário na Amazónia, 7 anos como missionário na Amazónia. Depois os anos que eu tenho estado em Portugal, onde durante todos esses anos estive muito próximo dos jovens. Isso foi assim um banho de cultura, também de aprendizagem e de ser fiel àquilo que é o dom recebido por Deus. Por isso, todas essas experiências missionárias, sejam as semanas missionárias de norte a sul do país, de mais ao litoral ou mais ao interior, os projetos Ponte que acompanhei, ou com alguns grupos de adultos também, tudo isso foi sempre, o partir é sempre a gente sentir um bocadinho pequenino, focado no essencial, mas também de coração aberto para receber tanta coisa. E realmente tenho muito a agradecer por tudo isso que tem sido estas experiências ao longo da minha vida. Muito bem, eu também tenho a agradecer a vossa presença hoje aqui. O tempo não nos permite mais, mas acho que para aqueles que nos veem fica certamente um testemunho forte, não é? E esta noção de que o caminho é por aqui e a identidade cristã se constrói no anúncio ao próximo. Obrigado pela partilha que trouxeram hoje esta tarde. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Agradecemos a sua presença connosco. Marcamos novo encontro para amanhã à mesma hora. Tenham uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.